Pessoal, tudo bem? A gente vai estudar aqui o David Ausubel agora, dando continuidade ao livro Aprendizagem Significativa e a Teoria da Assimilação. Vejam aqui. A teoria da aprendizagem verbal significativa de David Ausubel. Tipos de aprendizagem no contexto escolar. Vamos lá. Então, está aqui o norte-americano David Ausubel. Ele reconhece 4 tipos de aprendizagem. Aqui, a aprendizagem significativa e repetitiva, que diz respeito às aprendizagens serem mais significativas ou mais memorísticas, ok? E aprendizagem por descoberta e aprendizagem por recepção, que é a forma como os conteúdos se apresentam para o sujeito. Ou o sujeito descobre o conteúdo a ser assimilado, ou esse conteúdo já é apresentado de forma acabada, por exemplo, pelo professor, através de um processo de transmissão, beleza? Algumas palavras importantes que você precisa ficar aí atento. Olha aqui, ó. A aprendizagem significativa é aquela na qual a nova informação se relaciona de maneira significativa. Isto é, não arbitrária, não ao pé da letra, com os conhecimentos que o aluno já tem. Então, o aluno vai associar a nova informação aos conhecimentos que ele já possui. Só que essa relação entre a nova informação e os conhecimentos que o aluno já tem é uma relação substancial, não é arbitrária, não é ao pé da letra, produzindo-se uma transformação, tanto no conteúdo assimilado quanto naquele que o estudante já sabia. Preste atenção nisso, você tem que guardar muito bem, entender e guardar essa definição de aprendizagem significativa, ok? O tempo todo a gente fala aprendizagem significativa, mas afinal, o que seria isso? E David Ausubel trabalha muito bem esse conceito. Por outro lado, o que seria uma aprendizagem repetitiva? Refere-se a situações nas quais simplesmente se estabelecem associações arbitrárias, literais e não substantivas, entre os conhecimentos prévios do aluno e o novo conteúdo. Então, olha lá, na aprendizagem significativa, estabelece uma relação entre conhecimento prévio do aluno e o novo conhecimento? Sim. Que tipo de relação? Uma relação não arbitrária, substancial. Na aprendizagem repetitiva, estabelece uma relação entre conhecimento prévio e novo conhecimento? Sim. Que tipo de relação? Uma relação arbitrária, não substancial. Tudo bem? Guardem isso. Agora, aprendizagem por descoberta. O conteúdo, agora o foco está no conteúdo. Como que o conteúdo é apresentado ao sujeito para ser assimilado? O conteúdo a ser aprendido não se apresenta ao aluno, mas tem de ser descoberto por este, antes de poder ser assimilado. Já na aprendizagem por recepção, o conteúdo que se vai aprender é apresentado ao aluno em sua forma final, acabado, sem que se exija uma descoberta prévia. Quem que apresenta o conteúdo aqui normalmente? Na escola, por exemplo, é o professor. Agora, vejam isso aqui, ó. Olha o que diz aqui, observação. Há tarefas escolares nas quais o aluno recebe uma informação que só pode ser relacionada de maneira memorística com seus conhecimentos prévios, como pode ser o caso de determinadas maneiras de aprender tabuadas de multiplicar. Então, eu vou ler tudo e daqui a pouco eu explico para vocês. Mas também podem favorecer-se aprendizagens claramente significativas, por meio de uma exposição do professor, na qual se destaquem as relações entre determinados conceitos ou princípios. Ao mesmo tempo, podem ocorrer situações de descoberta por tentativa e erro, que não gerem relações substanciais com elementos da estrutura cognitiva do aluno. Ai, Vinícius, deu até canseira em mim. O que quer dizer tudo isso? Olha que simples. Seria um equívoco muito grande para o Ausubel nós dissermos isso aqui. A aprendizagem só será significativa, vou até mudar as cores, se o conteúdo for apresentado ao aluno por meio de descoberta. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. O Ausubel não faz essa relação. Somente conteúdos apresentados por descoberta geram aprendizagens significativas. Todo conteúdo apresentado ao aluno por transmissão e recepção só geram aprendizagens repetitivas. Nada a ver. Por quê? Porque eu posso ter, de repente, um professor que pega só um giz ou uma caneta, transmite o conteúdo de forma acabada,
mas a relação que se constrói entre esse novo conteúdo e aquilo que o aluno já sabe é substancial e gera uma aprendizagem significativa. Agora, vamos supor que o professor vem explicar. Estou explicando de forma transmissiva, tradicional, e o aluno está tendo acesso àquele conteúdo já acabado por recepção. Mas a relação que o aluno faz entre esse novo conteúdo que o professor está transmitindo e os seus conhecimentos prévios é uma relação arbitrária. Então, essa aprendizagem não é significativa, a aprendizagem é repetitiva, tudo bem? Então, não é a forma como o conteúdo é apresentado que vai garantir o tipo de aprendizagem. Massa? Então, é isso aí. Isso é muito importante, hein? Ok, então a gente sabe que isso aqui, essa relação, ela é uma relação equivocada. Repito, achar que apenas gerará aprendizagem significativa se o conteúdo for apresentado por descoberta. Não! Conteúdos apresentados na sua forma acabada também podem gerar aprendizagens significativas. Se não gerar aprendizagem significativa, podem gerar aprendizagens repetitivas. Um conteúdo que o aluno descobre pode gerar uma aprendizagem significativa? Pode, como também pode gerar simplesmente uma aprendizagem repetitiva. Cuidado com esse equívoco. O que já se sabe e o desejo de aprender, condições para construir significados. Para ter uma aprendizagem significativa, para se realizar uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem que não seja meramente memorística, porque o aluno, quando ele memoriza, ele repete, memoriza, aprende, mas depois esquece. Ou ele não consegue explicar com as suas próprias palavras, ou ele esquece facilmente. Quando a aprendizagem é significativa, o aluno consegue explicar com suas próprias palavras, ele não esquece facilmente, ela integra a rede de aprendizagem, né, a rede neural, de uma forma muito mais forte. Bom, vejam aqui, quais são as 3 condições, então, imprescindíveis para que o aluno possa realizar aprendizagens significativas. Primeiro, o material novo a ser aprendido deve ser potencialmente significativo do ponto de vista lógico, que tenha estrutura e organização internas, que não seja arbitrário. Se o conteúdo que o aluno vai aprender ali, o material que ele vai aprender, enfim, não tem uma estrutura interna, a única coisa que pode ser feita é memorizar. Não é? Então tem coisas que a gente não tem como aprender de forma significativa. Tem certos materiais que só trazem a possibilidade de serem memorizados, tem certos conteúdos que devem ser memorizados, ok? Então, esse é a primeira condição. O material novo a ser aprendido deve ser potencialmente significativo. Se ele não for significativo, ele não traz uma estrutura e organização internas, o sujeito, então, não tem como aprendê-lo significativamente. O aluno deve contar com conhecimentos prévios pertinentes que possa relacionar de forma substancial com o novo, que tem de aprender. E o professor ajuda muito, né? Então o aluno já sabe soma, e aí o professor vai trabalhar a multiplicação. Aquilo que o aluno tem de estrutura de assimilação de conhecimentos com relação à soma serão importantes e servirão de base para aprender multiplicação. Agora, se o aluno não sabe nada de soma, então ele não tem nada ali de conhecimentos prévios para aprender a multiplicação. Ok? Essa aprendizagem não será significativa. O aluno que não entende bem soma, ele pode aprender a tabuada? Pode, só que ele vai simplesmente decorar. Ele não vai realmente assimilar e entender as relações entre os números ali na multiplicação, na tabuada. O aluno deve querer aprender de modo significativo. Ou seja, o que é o querer? É o interesse, é a questão afetiva. Então, o aluno tem que demonstrar interesse pela aprendizagem. Tem que haver a questão afetiva. Porque, uma vez que esse aluno decide de forma consciente e deliberada que ele quer aprender, ele vai estabelecer uma relação não trivial entre os novos conhecimentos e aqueles que ele já possui. Beleza? Então, tá bom, vamos lá. Essas são as 3 condições imprescindíveis para se realizar aprendizagens significativas. Agora, qual que é a chave da aprendizagem significativa?
encontra-se na medida em que se produz uma interação entre novos conteúdos simbolicamente expressados em alguns aspectos relevantes da estrutura de conhecimento que o aluno já possui, com um conceito ou uma proposição, que já seja significativo para ele. É o caso que eu falei aqui da soma e da multiplicação. Então, para produzir um novo, na verdade, para o aluno assimilar um novo conteúdo, o que o aluno deve carregar? O que tem nesse conhecimento prévio do aluno? Já existem ali conceitos, tá? Já existem ali conceitos ou uma proposição que já seja significativo para o aluno e com o qual ele consegue encarar novos desafios. Então, o conhecimento prévio não é simplesmente a existência de uma informação, é um conhecimento significativo que o aluno vai utilizar como base para aprender algo novo. Então, já existe ali um conceito ou uma proposição que já seja significativo para o aluno nos seus conhecimentos prévios, que esteja definido de forma clara e estável em sua estrutura cognitiva, que é adequado para interagir com a nova informação. Essa é a chave da aprendizagem significativa, não é qualquer conhecimento prévio, bem? E aqui um ponto importante. A partir do momento que o aluno tem esse conhecimento prévio, esse conceito ou proposição que seja significativo para ele, ele vai então buscar compreender esses novos conteúdos a partir dos seus conhecimentos prévios, e quando a gente junta isso aqui, quando eu junto o novo conteúdo mais o conhecimento prévio do aluno, a gente alcança um significado, por isso que é a aprendizagem significativa. Então, significado. Só que não é signado, né? É significado. O aluno não apenas memoriza uma informação, como compreende o significado dessa informação. Mas esse significado é chamado de significado psicológico. Ai, como assim, Viz? Já começou a complicar. Por que é significado psicológico? Calma, é fácil. É porque, na verdade, essa aprendizagem significativa é uma experiência muito particular do sujeito. Aprender significativamente é algo muito particular de cada sujeito. Cada um vai alcançar a aprendizagem significativa. E as pessoas aprendem significativamente a partir de caminhos diferentes. O significado que uma informação tem para mim, a forma como eu encontrei esse significado, não é necessariamente o que vai acontecer com uma outra pessoa. Por exemplo, explique com as suas palavras, então, o que você aprendeu. Uma pessoa vai explicar de um jeito, a outra vai explicar de outro. Ambas conseguiram entender o significado e o conceito, mas elas vão partir de caminhos diversos, bem? Para explicar aquele conceito em jogo. Os processos de assimilação dos novos conhecimentos. A aprendizagem significativa supõe, então, vincular a nova informação, como nós temos visto, com conceitos ou proposições já existentes. Conceitos ou proposições já existentes, conhecimentos prévios, o que o sujeito já possui, tudo bem? Então, aqui, ó, o que o sujeito já tem, já possui. Ele vai vincular isso com a nova informação para alcançar a aprendizagem significativa. Repito, a aprendizagem significativa supõe vincular a nova informação com conceitos ou proposições já existentes na estrutura cognitiva do aluno. São conceitos inclusores. Vinícius, eu não sei o que são conceitos inclusores. Eu nunca ouvi isso. Eu já ouvi a palavra elementos subsunsores. É a mesma coisa, tudo bem? Então, os conceitos inclusores são esses elementos subsunsores. A partir deles que o aluno faz a vinculação entre a nova informação e os conceitos ou proposições já existentes. Então, aqui, um ponto bem importante, tá? Esses conceitos inclusores, que são também subsunsores, eles são pontos de ancoragem, ok? Vou colocar aqui, ó. Bom, tirar esse aqui, porque senão vai gerar confusão, né? São
pontos de ancoragem. O papel que eles realizam pode ser identificado dessa forma. Então, esses conceitos, eles são também, eles têm essa função, na verdade, né? Eles são pontos de ancoragem. Por que pontos de ancoragem? Porque a ideia, gente, é facilitar ao aluno a aprendizagem da nova informação. Então, eles servem justamente para que o aluno tenha, para que o sujeito tenha mais facilidade para recepcionar a informação nova, compreender e assimilar a informação nova. Processo interativo. Transforma-se tanto o novo conhecimento quanto o conceito inclusor ou subsunsor, produzindo-se um novo significado, fruto da interação entre ambos. Então, esse conceito é o conceito subsunsor e inclusor, ok? Ele é importante para entender o quê? O novo conhecimento, a nova informação, no caso, a nova informação. A união dos dois gera uma aprendizagem diferente, que é a aprendizagem significativa. Só que quando a aprendizagem significativa é gerada a partir desse processo interativo aqui entre um e outro, ocorre o quê? Uma transformação tanto do novo conhecimento quanto do conceito inclusor. O aluno, por exemplo, que aprendeu algo novo de forma significativa, ele explica com as suas próprias palavras. Então ele transforma a informação nova, ele dá uma outra versão para aquela informação nova. E, ao mesmo tempo, ele muda a sua forma de entender aquilo, porque ele tem agora uma nova aprendizagem que gera uma nova visão sobre aquele objeto. O inclusor muda pela incorporação do novo material, e o novo material, por sua vez, se modifica pelo efeito do inclusor, que lhe serve de ancoragem, no que constitui uma verdadeira assimilação entre os significados novos e os prévios, ocorrendo a aprendizagem significativa e o fenômeno da inclusão obliterativa. Tá? Então, a inclusão obliterativa seria o resultado dessa interação. É a união da nova informação aos conhecimentos prévios, gerando uma transformação tanto da nova informação quanto dos conhecimentos do sujeito. Maravilha? Essa relação, gente, é não arbitrária, tá? Lembra, nós estamos falando aqui de aprendizagem significativa. Então, a relação entre a nova informação e os subsunsores, os conhecimentos prévios, os conceitos já existentes, é uma relação aqui arbitrária? Não. É uma relação não arbitrária e substancial. Por isso que é construída a aprendizagem significativa. Tudo bem? Vejam que como a transformação, né, dos conhecimentos prévios do sujeito, dos conceitos que ele tinha, enfim, o que acontece é que vai ocorrer aí um enriquecimento dos inclusores, dos subsunsores. Então, aquele conhecimento prévio que eu uso, né, aqueles conceitos, proposições já existentes que eu uso para aprender o novo, eles se transformam e se tornam mais amplos. E agora, a partir desses conhecimentos prévios mais enriquecidos, mais amplos, eu tenho condições de continuar aprendendo coisas mais complexas também. Bem? Vamos lá. Tipos de esquecimento. O que é um tipo de esquecimento? Vejam aqui, ó. Aquele produzido pelo fato de ter realizado uma aprendizagem de tipo repetitivo e memorístico. Aprender sem compreender. Então, esse é um tipo de esquecimento. Eu decorei, como eu não aprendi significativamente, eu esqueci. Tá? Eu esqueci. O outro tipo de esquecimento, aquele provocado pela inclusão obliterativa, que eu acabei de falar aqui e deixei para a gente comentar agora. Segue uma aprendizagem significativa em algum grau. Porque a aprendizagem significativa, gente, ela não é tudo ou nada. Existem graus. Então pode ser que eu tenha aprendido alguma coisa de forma significativa e
eu tenho já uma boa noção daquilo, mas isso não quer dizer que essa aprendizagem tenha sido absolutamente significativa. Então, quando a gente fala de inclusão obliterativa, é porque nós estamos ali diante de uma aprendizagem significativa. Quer dizer, o sujeito ele vai aprendendo, incorporando conceitos novos lá dentro da estrutura existente. Ok? Dá um exemplo, Vinícius. Vejam, então o sujeito aprende o que é leão. Ele vê um leão, enfim. Aí ele aprende que o leão é um quadrúpede. Ok? Ele aprende que o leão tem patas. Mas nem todo animal quadrúpede que tem patas é leão. E ele começa a utilizar isso aqui para entender que o urso também é esse animal, por exemplo. Não é? E aí ele aprende que existem animais que são diferentes. Né? Por exemplo, o peixe. O peixe tem nadadeiras. Peixe não é como o leão. Existem animais que são bípedes. O leão, por exemplo, é um animal mamífero quadrúpede. Não é? Bom, será que todos os animais quadrúpedes são mamíferos? Será que todos os animais quadrúpedes têm patas? Enfim, então, essas informações que vão sendo aprendidas, né, sobre, por exemplo, a gente falando de animais aqui, as variações, enfim, das espécies, elas vão sendo utilizadas como base para uma compreensão mais ampla de novos assuntos, de novos temas, etc. E a criança vai fazendo, o sujeito vai fazendo, aprendendo a fazer generalizações, diferenciações, enfim. Então, é muito importante trabalhar já. Nós vamos falar, por exemplo, com crianças, a gente vai falar sobre os peixes. Vocês já viram peixes? Será que os peixes são todos iguais, né? Então, e lá na frente ele vai poder entender, será que existe alguma relação entre peixes e mamíferos? E a criança, obviamente, ela vai ter mais capacidade para ter informações mais complexas, porque ela já fez associações mais simples anteriormente, ela já conseguiu fazer relações, né, entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos de forma significativa, conhecimentos mais simples, que vão se tornando aos poucos conhecimentos mais complexos e que dá à criança a possibilidade de aprender, consequentemente, coisas mais complexas. Então também não é tão complicado assim, não é? Só que aqui vem um ponto muito importante. Vejam aqui comigo o seguinte, ó. Aliás, eu não quero falar de estrutura hierárquica, não. Quero falar do seguinte. Eu achei até que tivesse algum slide, alguma coisa. Deixa eu ver. Não, não tem. Vou ter que fazer uma anotação aqui para vocês verem. Vinícius, beleza. O subsunsor, ele ajuda, auxilia para a aprendizagem do novo conteúdo, ele serve de ponto de ancoragem. Só que é o seguinte, qual que é a origem do subsunsor? De onde ele surge? Então, essa é uma pergunta muito importante. O subsunsor, gente, ele surge, por exemplo, de uma nova informação. Então, o sujeito recebe uma nova informação. Ou ele descobre alguma coisa, uma nova informação. Isso pode vir de uma aprendizagem mecânica. Tá? A nova informação pode vir de uma aprendizagem mecânica. Olha lá. A criança não sabia nada sobre algum determinado assunto e ela recebeu uma informação mecanicamente. Tá? E nesse caso, essa aprendizagem mecânica se torna um subsunsor, se torna já um ponto de partida para uma próxima aprendizagem mais significativa. Só que, aí o que acontece? Vem a nova informação, aliás, eu vou colocar como etapas, ó. Vem a nova informação, através de uma aprendizagem mecânica, gera o subsunsor, tá? Ponto 3. Agora, a partir do subsunsor, busca-se a aprendizagem
significativa. Significativa. Então, quando o meu aluno não tem conhecimentos prévios, eu percebo que ele não tem conhecimentos prévios, eu preciso recorrer a uma aprendizagem mecânica, ok? E aí, é só num quarto momento que a gente tem a possibilidade da ancoragem de novas informações, né? Então, agora, o aluno vai poder acumular, ancorar novas informações naquela rede de conhecimento sobre determinado assunto. Ancoragem de novas informações. Beleza? Então, olha o desafio aqui, né? Há subsunçor ou não há para que o aluno possa ter uma aprendizagem significativa? Não há. Então, a gente tem que vir aqui primeiro para a aprendizagem mecânica, originar um subsunsor e esse subsunsor posteriormente auxiliar na aprendizagem significativa. E a partir da primeira aprendizagem significativa vão ocorrendo ancoragem de novas informações naquela rede de saberes, de aprendizagem, de conhecimentos. E vamos falar agora de estrutura hierárquica, que foi onde nós paramos, tá? Então, a estrutura hierárquica também é importante. Vejam lá, postula que estrutura cognitiva do sujeito, o Auspel, né? Responde a uma organização hierárquica na qual os conceitos se conectam entre si mediante relações de subordinação, dos mais gerais aos mais específicos. Então, a criança parte dos conceitos mais gerais e deles para os mais específicos. A incorporação do novo conteúdo ao inclusor faz com que este se desenvolva e se amplie. Os conceitos, as proposições da estrutura cognitiva do aluno se explicitam e se tornam mais específicos em um processo que Auspel chama de diferenciação progressiva. Então, conforme a criança vai aprendendo coisas novas, essas novas informações, esses novos conteúdos são incorporados ao inclusor, ou subsunsor, e a criança parte, então, de conhecimentos mais gerais para conhecimentos mais específicos. Existe uma hierarquia aí. Além da diferenciação progressiva, produzem-se outros processos de transformação do conhecimento que geram novos significados, quando se observam relações entre conceitos que até aquele momento não tinham sido compreendidos. A nova informação pode levar a reconhecer similitudes e a reorganizar os elementos da estrutura hierárquica de maneira que estes recubram outro significado. Então, no caso, tal reestruturação da hierarquia é chamado de reconciliação integradora. Tá? Então, a reconciliação integradora tem a ver com a reestruturação da hierarquia. Quer dizer, conforme a criança, existe uma hierarquia ali de conhecimentos, enfim, conforme ela vai aprendendo coisas novas, vai havendo uma reestruturação dessa hierarquia. Então, isso acontece aqui, ó, a partir de 3 tipos diferentes de aprendizagens. Aprendizagens supraordenadas, aquelas nas quais se aprende um conceito ou uma proposição inclusiva que abarca várias ideias já presentes. Por exemplo, o que abarca, o que seria um exemplo, né? A criança pode compreender, por exemplo, mamíferos. Ok? Então, ó, se aprende um conceito ou uma proposição inclusiva que abarca várias ideias já presentes. Você conhece cachorro? Ah, eu conheço. Conhece gato? Tem gato em casa? Tenho gato. Você já viu um animal como, por exemplo, um ratinho? Ah, eu conheço um ratinho, enfim. Pega ali vários que a criança já conhece. O que eles têm em comum? Né? Ou seja, qual que é o ponto em comum entre todos eles? Eles são mamíferos, entendeu? Eles são mamíferos. Ah, legal. Então por que são mamíferos? Todos eles, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as suas diferenças, eles necessitam de uma mãe que provê ali o leite, né? Então eles precisam, por exemplo, dessa alimentação, principalmente ali inicial, para sobreviver.
Mas também existem as aprendizagens combinatórias. São aprendidos novos conceitos do mesmo nível de hierarquia. Então, aprender o que é um mamífero está numa hierarquia, não está? Então, a criança aprende o que é mamífero. O que seria da mesma hierarquia? Agora que vocês já sabem mamíferos, vamos ver as aves. Agora vamos aprender répteis. Beleza? Então, aqui nós temos novos conceitos, porque a criança vai aprender também conceitos de aves, de répteis, na mesma hierarquia. Dentro de mamífero, nós temos vários animais mamíferos, dentro de aves, vários tipos, espécies, enfim, dentro de répteis, várias espécies de répteis, enfim. Bom, aprendizagem subordinada. Casos ou extensões de um conceito ou de uma proposição mais geral existente na estrutura cognitiva. Então, por exemplo, dentro de mamíferos, nós podemos identificar aqueles que são herbívoros e aqueles que são carnívoros. Seria um exemplo. Tá? Seria um exemplo. Aqui são todos exemplos, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Todos exemplos. Beleza? Então, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora são complementares, ok? São complementares. Quanto mais diferenciação progressiva, mais reestruturação hierárquica tem, que é a reconciliação integradora. Quanto mais reconciliação integradora, mais diferenciação progressiva. São coisas, então, inseparáveis, complementares e que fazem parte da estrutura hierárquica dos conhecimentos. O que mais? Vejam lá, o que se observa são processos de interação entre os novos conhecimentos e aqueles já adquiridos pelo aluno, que dotam de novo significado tanto o conteúdo aprendido como o que o aluno já sabia. Mais uma vez, nós temos aí o que? Aquela relação de transformação, que eu já tinha colocado lá no início. A primeira coisa que eu falei, aprendizagem significativa, tinha lá a palavra transformação. Tá aí, transformação. Quando a aprendizagem significativa, o conhecimento prévio é transformado, a nova informação também é transformada. Quanto mais substanciais são as relações entre o novo e o dado, quanto maior for a transformação que supõe a aprendizagem, mais difícil que seja esquecida. Em outras palavras, quanto mais significativa for a aprendizagem, mais difícil de ser esquecida. Tudo bem? Agora, da aprendizagem ao ensino, implicações do ensino da teoria da aprendizagem verbal significativa. Aqui é o seguinte, quais são as implicações dessa teoria de Auspel para o processo de ensino-aprendizagem? Superando concepções errôneas em educação, a aprendizagem significativa por recepção e a construção de significados. Como nós já vimos, essa ideia de achar que a aquisição de conteúdos por recepção não leva à aprendizagem significativa é um grande equívoco, não é? Nós já vimos isso. Então, é uma concepção que foi criada de forma errada. Repito, achar que a aprendizagem, aquisição de conteúdo por recepção não gera aprendizagem significativa. Gera sim. Vejam lá, Auspel. A exposição verbal correta e bem organizada é a forma mais eficiente de ensinar e promover a aprendizagem de conteúdos amplos e complexos. Então, quando a gente fala aprendizagem verbal significativa, quer dizer, o que contribui para uma aprendizagem verbal significativa? Uma exposição verbal correta e bem organizada. Repito, a exposição verbal, uma aula transmissiva de conteúdos prontos e acabados, que seja ali correta e bem organizada, contribui sim para a construção de aprendizagens significativas. Daí que o planejamento e a prática do ensino devam preocupar-se com a apresentação correta da informação,
para que os alunos possam construir significados precisos e estáveis, que possam ser retidos como campos organizados do conhecimento. Beleza? Acho que aqui está bem tranquilo, né? São condições estimuladoras da compreensão significativa. Essas condições estimuladoras, elas serão observadas e proporcionadas pelos professores. Bem, se as ideias centrais e unificadoras de uma disciplina são aprendidas antes que se introduzam os conceitos e informações periféricos, é muito legal quando você, por exemplo, vai trabalhar um conteúdo com um aluno e fala assim, olha, nós vamos falar, aí apresenta aquilo de forma ampla. O professor de geografia vai trabalhar a urbanização, então apresenta o conteúdo de forma ampla, para o aluno ter uma visão geral, para ele já começar a ativar seus conhecimentos prévios sobre aquele tema, né, para começar a vir já à sua mente aquilo que ele já sabe, as imagens que ele tem, as informações, aquilo que ele já ouviu e já viu sobre esse tema. Se observam as concepções limitantes da aptidão de desenvolvimento geral, então o professor precisa cuidar de tudo isso. Se enfatizam definições exatas e se destacam as similitudes e as diferenças entre os conceitos relacionados. Se pede aos alunos que reformulem, isso aqui é importante, com suas próprias palavras as novas proposições. Aquilo que o professor traz de novo, o aluno não tem que simplesmente memorizar, ele precisa reformular aquilo com suas novas palavras. O professor dá uma aula transmissiva, o aluno recebe os conteúdos, mas como essas condições estão presentes e elas são estimuladoras da compreensão significativa, o aluno tem uma aprendizagem significativa. Então, o aluno precisa ser estimulado, gente, a adotar uma postura mais crítica diante da aprendizagem. O que é uma postura crítica diante da aprendizagem? Fazer relações entre as informações que estão sendo passadas, vamos dizer assim, se abrir para a experiência, principalmente para que o professor possa ajudar estimulando o aluno a ativar seus conhecimentos prévios, se comprometendo em reformular com as suas próprias palavras as novas proposições, aqueles novos conceitos e proposições que foram aprendidos, e para isso o aluno tem que fazer um esforço também. Maravilha? Como que o professor ajuda o aluno, por exemplo, a lidar com esses pontos, né? A fazer diferenciações entre o que é um fato e o que é uma hipótese, buscar informações, trabalhar ativamente. Aqui, gente, o aluno ele trabalha ativamente. Trabalha ativamente. Ele pesquisa, ele faz associações, enfim. Então, o aluno trabalha ativamente, existe um esforço dele, uma dedicação. E o professor? Como que o professor, vamos dizer assim, ajuda o aluno nesse processo, né? O professor é um estimulador, é um mediador. Esse professor realiza perguntas. Então é por meio das perguntas que o professor vai fazendo com que o aluno tenha um envolvimento, um vínculo cada vez maior com os novos conceitos. O professor pode se utilizar da maiêutica, por exemplo, socrática, não é? E, obviamente, que nós estamos diante de uma prática de interação. O interacionismo aí é muito importante. E outra coisa, né? O professor troca só informação com os alunos? Não, ele troca também a afetividade. Então, nessa interação de professor, aluno, conteúdo, nós temos ali trocas de informação entre professor e aluno e trocas afetivas também, porque o professor ele estimula o aluno. A motivação do aluno vem muito dos estímulos que o professor proporciona. Tá? Então, aqui nós temos condições estimuladoras da compreensão significativa. Agora, vejam, condições para que o aluno aprenda de modo significativo. Eu passei aqui porque o slide repetiu, tá? É aqui que nós precisamos ver. Condições para que o aluno aprenda de modo significativo a partir da aprendizagem por recepção. A partir da aprendizagem por recepção.
Então, como que o professor trabalha, né? O que o professor precisa considerar? Apresentar, em primeiro lugar, as ideias mais gerais de um âmbito de conhecimento, utilizar definições claras e precisas, formular de maneira explícita as relações existentes entre os conceitos apresentados e pedir aos alunos que reformulem com as suas próprias palavras a nova informação. Então, o professor ele já apresenta relações, ele apresenta um raciocínio para os alunos, mas os alunos não devem simplesmente memorizar. Eles devem fazer relações entre aquelas novas informações que o professor está apresentando de forma organizada com aquilo que ele já sabe e produzir. Aí vem um ponto importante. Produzir algo, produzir um novo conceito com as suas próprias palavras. Tá? Reformular aquilo que foi ensinado com as suas próprias palavras. Por quê? Porque quando isso aqui é feito, e o aluno tem esse papel ativo e ele precisa reformular o que o professor ensinou com as suas próprias palavras, os conceitos inclusores, os conceitos subsunsores são ativados. Nós temos aqui então uma ativação dos conceitos. Vou colocar agora inclusores, tá? Mas você sabe que é conceito inclusor ou subsunsor. Os conceitos inclusores. Maravilha? A organização hierárquica do conhecimento e suas implicações educacionais. Auspel postula que a estrutura cognitiva humana está configurada por redes de conceitos organizados hierarquicamente, como nós vimos, segundo um nível de abstração e generalidade. Essa representação do conhecimento na memória humana ou estrutura psicológica deve ser diferenciada de sua organização formal, tal como aparece nos livros, textos, nos manuais e nas monografias. Não entendi, Vinícius. Vejam, nós professores utilizamos, por exemplo, livros didáticos. Um determinado conteúdo, né, vem organizado ali num passo a passo no livro didático. A forma como o aluno estabelece uma hierarquia, vamos dizer assim, uma hierarquia de conceitos na mente dele é igual ao que está dentro do livro didático, aquela hierarquia, aquele passo a passo trazido no livro didático? Não. Lembra que eu falei para vocês que o aluno alcança um significado, que é o significado psicológico? Então, a forma como o aluno lida com as informações é muito dele. Cada um tem a sua experiência, a sua forma de ver e de compreender, de relacionar e de estruturar conhecimentos hierarquicamente. Então, a forma como o aluno pensa um conteúdo não é exatamente a forma como aquele conteúdo está presente lá no material, tá? Aquilo que está no texto, enfim, aqui, foi o especialista que produziu, não é? Então, é a visão do especialista. Aqui nós temos uma estrutura lógica. E se você se lembrar, se a gente pegar essa estrutura lógica e colocar aqui mais os conhecimentos prévios, a gente alcança o significado psicológico, né? Sequenciamento dos conteúdos do ensino. Começa-se pelos conceitos mais gerais, importantes e inclusivos, apoiados em exemplos concretos que permitam ilustrá-los, e termina-se com a apresentação dos mais detalhados, passando pelos que têm um nível de generalidade intermediário. O professor precisa fazer esse caminho, e é a partir desse caminho que nós vamos, desse sequenciamento dos mais gerais para os intermediários, de repente, né, que nós vamos ajudar o aluno a chegar a uma hierarquia conceitual. Tá? Aqui a gente chega numa hierarquia conceitual. Todos os alunos podem aprender significativamente um conteúdo se tem em sua estrutura cognitiva conceitos relevantes e inclusores. Esses conceitos devem ser ativados para obter a adequada integração da nova informação na estrutura de conhecimento já existente. Quando se possui pouco conhecimento passível de ser relacionado com a nova informação, um organizador expositivo pode oferecer os conceitos inclusores necessários para integrá-lo. Então lembra,
Quando o aluno não tem esse inclusor, esse conhecimento prévio relevante, né, esse conceito relevante, inclusor, ou seja, um conhecimento prévio significativo, então nós podemos levar uma nova informação a partir da exposição para o aluno e ele vai então construir um inclusor, vamos dizer assim, e nós teremos a origem aí de um inclusor ou de um subsunsor que será a base para o aluno ter uma aprendizagem significativa, como eu já tinha colocado anteriormente, né? Mapas conceituais e diagramas. Gente, mapas conceituais e diagramas em UVE são formas de levar o aluno a uma aprendizagem significativa, tá bom? Então, são formas de levar o aluno a uma aprendizagem significativa. Eu não lembro se eu coloquei aqui para vocês, eu não coloquei pelo seguinte, isso é muito pouco cobrado, na verdade, tá? Ou seja, o trabalho com o VE, então depende muito do que a gente está estudando, de conceitos. Eu acho que não é o caso aqui para essa aula nossa. Mas nós temos que entender que mapa conceitual e diagrama em UVE são caminhos didáticos, metodológicos, para ajudar o aluno a construir uma aprendizagem significativa, tá? Olha lá, ó. Faz com que o aluno perceba que possui certos conhecimentos relevantes para o novo tema. Então, ajuda o aluno a ativar os seus conhecimentos prévios e a utilizar os inclusores e subsunsores para aprender um novo conteúdo. Tá? Então, o aluno já tem ali meio que uma imagem geral daquilo que é necessário aprender, saber ou se lembrar para alcançar o conhecimento mais complexo. Beleza? Bom, vamos resolver exercícios. Vejam lá. Primeiro exercício. A aprendizagem adequada, segundo Auspel, depende das relações que se estabelecem entre o conteúdo, o aluno e a intervenção do professor. Opa! O ambiente, os recursos auxiliares, não. O conteúdo, o ambiente, os recursos auxiliares, não. Conteúdo, o aluno e o ambiente, não. Os recursos auxiliares, não. É a mesmo. Tá? Então, o que se estabelece entre o aluno, a intervenção do professor e o conteúdo. E no caso do conteúdo, o novo conteúdo que se liga àquilo que o aluno já sabe, né? E, obviamente, todo o papel que o professor realiza auxiliando o aluno nesse processo de assimilação e de aprendizagem significativa. O professor, por exemplo, é aquele que transmite o conhecimento para o aluno de uma forma acabada ou auxilia o aluno no processo de descoberta. 2. A aprendizagem na teoria de Auspel supõe vincular a nova informação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Tais conceitos são denominados inclusores ou subsunsores, tá bom? Poderia aparecer aqui também como subsunsores. 3. A teoria da aprendizagem de Auspel considera que o sequenciamento dos conteúdos de aprendizagem encontra seu referencial ideal na estrutura psicológica do conhecimento e nos princípios que regem a sua organização. Tais ideias deram origem a alguns conceitos e instrumentos. Então, assim, esses conceitos e instrumentos são aqueles que vão ajudar o aluno na organização da informação, do conhecimento, na relação do novo conhecimento com aquilo que ele já tem de estrutura, não é? São aqui, ó, os organizadores prévios, tá? Os mapas conceituais e o heurístico UVE, que eu coloquei ali para vocês o mapa conceitual e o heurístico UVE como exemplos, né? E os organizadores prévios também. Então, letra D, para você complementar aí. 4. Para Auspel, a exposição verbal correta e bem organizada é a forma mais eficiente de ensinar e promover a aprendizagem. Vejam que a exposição verbal é do professor, né? Então, vejam, o professor que tem esse papel. Repito, olha que importante a informação, complementando o que nós, reforçando, né, o que nós vimos para o Auspel, a exposição verbal correta e bem organizada é a forma mais eficiente
de ensinar e promover a aprendizagem de conteúdos amplos e complexos. Daí que o planejamento e a prática do ensino devam preocupar-se com a apresentação correta da informação, para que os alunos possam construir significados precisos e estáveis, que possam ser retidos como corpos organizados de conhecimento. Entre as 4 condições estimuladoras para a compreensão destacadas pelo autor está, então vejamos, definição clara dos recursos auxiliares de ensino no ambiente, não. Planejamento sequencial dos assuntos temáticos com base no calendário escolar, não. Exposição oral pelo professor sem uso de conteúdo ideológico, tem nada a ver. Inserção de comentários divertidos, não tem nada a ver. Solicitação aos alunos para que reformulem as proposições com suas próprias palavras. Tá? Então tem um slide que eu mostrei para vocês como que o professor vai atuar, o que ele vai levar em consideração para que o aluno tenha essa aprendizagem significativa. E o último ponto dos 4 é justamente essa solicitação aos alunos para que eles reformulem as proposições com as suas próprias palavras. Tenho certeza que você acertaria essa. Ausubel defende uma teoria de aprendizagem em que a nova informação se relaciona de maneira não arbitrária com os conhecimentos. Isso é fácil, né? Está falando de qual aprendizagem? Da aprendizagem significativa, aprendizagem substancial, relação não arbitrária. 6. Ausubel, ao explicar a teoria da aprendizagem verbal significativa, afirma que a exposição verbal correta e bem organizada é a forma mais eficiente de ensinar e promover a aprendizagem de conteúdos amplos e complexos. Segundo essa teoria, não é condição estimuladora da compreensão. Mais uma vez, aquele slide dos 4 pontos, né? As ideias centrais e unificadoras de uma disciplina serem aprendidas antes que se introduzam os conceitos e informações periféricos. Então, beleza. Tá certo, né? Pedir aos alunos que reformulem suas ideias apenas com definições conceituais descritas no livro? Aí não, né? Com suas próprias palavras. Aqui está certo, aqui está certo. Vamos ver. Observar as concepções limitantes da aptidão e desenvolvimento geral, enfatizar definições exatas e destacar as similitudes e as diferenças entre conceitos relacionados. É a B mesmo. Ok. Agora, pessoal, eu vou fazer uma pausa e na próxima aula nós vamos falar do desenvolvimento, educação e educação escolar, a teoria sociocultural. E quando a gente fala de teoria sociocultural, nós vamos falar então de Vygotsky, beleza? Já volto.